Idosa encontra trigêmeos abandonados no lixão. 20 anos depois, o que acontece vai te deixar em choque. Deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo e comente de que cidade você está nos acompanhando. O cheiro de podridão era insuportável. O ar pesado carregava o fedor de restos apodrecidos, excrementos e fumaça. O lixão parecia um cemitério esquecido, onde apenas ratos e urubus tinham direito a alguma dignidade. Mas naquela noite, em meio aos montes de lixo, algo mais do que carcaças descartadas fora deixado para morrer. Uma mulher andava às pressas, os pés descalços afundando em uma lama imunda. O vento frio cortava sua pele e os braços tremiam enquanto seguravam um embrulho trêmulo e frágil. Seus olhos estavam arregalados de pavor. A boca murmurava palavras inaudíveis, como se tentasse convencer a si mesma de que não havia outra escolha. Ela parou ao lado de um amontoado de papelões e abriu a manta puída. Dentro dela, 3 bebês recém-nascidos, de rostos vermelhos e corpos minúsculos, se mexiam em busca de calor. Um deles soluçou baixinho, um som quase imperceptível no meio do caos do lixão. A mulher chorava silenciosamente. Suas mãos hesitavam, mas ela não podia mais carregar aquele peso. Seu corpo estava fraco, o sangue escorrendo entre suas pernas. Ela sabia que, se não saísse dali rápido, morreria também. Com um último olhar, beijou a testa de cada um, como se quisesse gravar na memória os rostinhos idênticos que nunca mais veria. Depois, virou-se e correu, sem olhar para trás. Os bebês ficaram. O frio os envolveu. O vento uivava como um aviso cruel de que aquela não era uma noite para sobreviver. Os pequenos corpos se mexeram, buscando um calor que não existia. Foi então que uma silhueta surgiu. Dona Estela era apenas mais uma alma esquecida pelas ruas. Seus cabelos grisalhos eram um emaranhado sujo, e a pele castigada pelo tempo trazia as marcas de uma vida cruel. Mas seus olhos, por mais cansados que fossem, ainda tinham um lampejo de humanidade. Ela ouviu o som fraco dos bebês antes mesmo de vê-los. Seguiu o choro hesitante, e quando encontrou os 3 embrulhados na manta encardida, seu coração falhou uma batida. Meu Deus! Ajoelhou-se, ignorando o nojo do chão imundo, e tocou os rostos dos pequenos. Estavam gelados, fracos, famintos. Ela olhou ao redor, como se esperasse ver a mãe voltar, mas o lixão era apenas um vazio sem resposta. Engoliu em seco. Sabia o que deveria fazer. Deixá-los ali. Era cruel, mas era o mundo. Ela não tinha comida nem para si mesma. Mal conseguia se manter viva. Mas os bebês se mexeram. Um deles, com os olhinhos recém-abertos, a encarou com uma expressão que fez seu peito doer. Estela apertou os lábios. Não poderia simplesmente ir embora. Ela envolveu os bebês em seu próprio cobertor, apertando-os contra o peito. Eu não vou deixar vocês morrerem. E sumiu na escuridão, levando consigo os 3 pequenos que naquela noite haviam sido descartados para morrer. O amanhecer no lixão nunca trazia promessas de um dia melhor. O céu se tingia de tons alaranjados, mas o cheiro podre continuava o mesmo. Ratos corriam entre pilhas de entulho, cachorros magros reviravam sacos de lixo e moscas zumbiam incessantes sobre os restos de comida fermentando ao sol. Era ali que Jonas, Rafa e Luna chamavam de lar. Dona Estela fez o melhor que pôde. Durante os primeiros anos, ela se tornara mãe, protetora e professora dos trigêmeos. Criá-los naquele ambiente era uma luta diária. Fome, doenças, a ameaça constante de outros moradores de rua mais desesperados do que eles. Mas ela nunca reclamava. O mundo pode ser cruel, mas vocês não precisam ser, dizia sempre com a voz rouca pelo tempo. Os irmãos cresceram ouvindo isso. Os dias eram longos e implacáveis. Não havia brincadeiras como nas infâncias normais, apenas a busca incessante por comida. Dona Estela mendigava nas ruas, vasculhava lixeiras, implorava por restos em feiras e mercados. Nem sempre conseguia. Muitas vezes, o jantar era um pedaço de pão duro dividido entre os 4.
O frio das noites era um dos piores desafios. Quando chovia, a lama tomava conta de tudo, e os irmãos se encolhiam debaixo de plásticos e papelões. Aos 9 anos, entenderam que, se quisessem sobreviver, precisavam ajudar. Vocês já são grandinhos, disse Stella certa manhã, segurando um saco de estopa. Vamos catar materiais recicláveis. Foi assim que começou. Os 3 irmãos passaram a acompanhar Dona Stella nas suas buscas. No começo era difícil. O cheiro dos lixos nauseava, as mãos doíam ao remexer em cacos de vidro e o medo dos adultos agressivos era constante. Mas logo aprenderam quais eram os melhores pontos para encontrar latinhas, papelão e garrafas PET. Jonas, o mais ousado, se arriscava mais. Quanto mais a gente pegar, mais dinheiro, dizia, animado, sem entender que a miséria deles não mudaria tão fácil. Rafa era o mais cuidadoso, sempre atento ao perigo. A gente não pode roubar o espaço dos outros, Jonas. A gente precisa comer, Rafa. Luna, a mais sensível, apenas seguia os irmãos, tentando não chorar sempre que via um cachorro morto ou uma pessoa desmaiada no meio do lixo. Mas, apesar do horror, eles ainda riam. Ainda tinham um ao outro. Com o tempo, os trigêmeos começaram a notar algo estranho. Alguns catadores de material reciclável estavam desaparecendo. Outros apareciam machucados, com hematomas feios no rosto. "O que está acontecendo?" perguntou Jonas, observando um velho catador mancando. Dona Stella suspirou. "São eles." "Eles quem?" "Os que acham que esse lixão tem dono." Logo, os irmãos entenderam o que ela queria dizer. Uma gangue estava assumindo o controle do lixão. Eram homens brutais que intimidavam os catadores, cobrando uma taxa para que pudessem trabalhar ali. Quem não pagava sofria as consequências. "Isso não é justo!" protestou Rafa. "O mundo não é justo, meu filho", respondeu Stella. Mas Jonas não aceitava isso. "E se a gente lutar contra eles?" A mulher riu amargamente. "Lutar contra bandidos? Jonas, eles matariam vocês em um piscar de olhos." Mas o garoto não conseguia aceitar. Ele via os adultos rendidos, pagando o pouco que tinham, enquanto os líderes da gangue viviam melhor, se vestiam melhor, comiam melhor. Um dia, Jonas decidiu que não iria entregar nada. Naquela manhã, os trigêmeos tinham recolhido uma boa quantidade de latinhas e papelão. Quando foram até o depósito vender o material, receberam algumas moedas. Era pouco, mas era a garantia de que teriam comida naquele dia. Então, quando estavam prestes a voltar, um homem alto e de olhar cruel surgiu na frente deles. "Passa tudo." Jonas sentiu o sangue ferver. Não. Rafa e Luna ficaram tensos. O homem, conhecido como Giba, sorriu de lado. "O que você disse, pivete?" Eu disse não. O soco veio rápido demais. Jonas caiu no chão. "John!" gritou Luna. Giba se agachou e pegou as moedas. "Da próxima vez, não se mete a valente, moleque." E então ele foi embora. Jonas não chorou, não gritou, apenas ficou no chão, sentindo a humilhação queimar em sua pele. Mas alguém viu tudo, Dona Stella. Naquela noite, Dona Stella tomou uma decisão perigosa. Ela marchou até o centro do lixão, onde a gangue costumava ficar. Jonas, Rafa e Luna a seguiram, preocupados. "Você não devia estar aqui, velha", disse Giba, cruzando os braços. Stella parou diante dele sem medo. "Você bateu num menino de 9 anos e roubou o pouco que tínhamos." Giba riu. "E o que você vai fazer? Chamar a polícia?" A mulher respirou fundo. "Eu vivi mais tempo do que você pode imaginar. Já vi homens como você irem e virem. Sempre acham que são donos de tudo, mas no final..." Ela se inclinou, aproximando o rosto. "Acabam no lixo como todos nós." Giba parou de sorrir. Algo no olhar dela o incomodou. "Está avisado", disse Stella. "Se tocar neles de novo, eu acabo com você." Os irmãos olharam para ela, chocados. Giba ficou parado por um momento. Depois sorriu. "Velha maluca, sai da minha frente." E foi embora. Os trigêmeos comemoraram. Stella os protegeu. Mas essa alegria não duraria. Naquela madrugada, uma tempestade caiu sobre o lixão.
Relâmpagos riscavam o céu. Trovões rugiam como se o mundo estivesse prestes a desabar. Os irmãos dormiam quando um barulho os acordou. Um grito, o grito de Stella. Eles se levantaram às pressas e viram, do lado de fora da cabana improvisada, sombras se movendo na chuva. Corpos. Giba e mais 2 homens estavam ali. Dona Stella estava no chão, mas ainda viva. Ela tossia, tentando se levantar. Jonas correu até ela, mas Giba o empurrou. Acha que pode vir aqui e me desafiar, velha? Stella tentou sorrir, mas algo pesado e amargo lhe preencheu a boca, impedindo o gesto de ser mais do que um suspiro. Eu disse que você acabaria no lixo. A resposta fez Giba perder o controle. Ele deu mais um chute. Os trigêmeos gritaram, mas não puderam fazer nada. Quando Giba e os outros foram embora, Stella se contorcia no chão, mas ainda respirava. Jonas, Rafa e Luna se ajoelharam ao lado dela. Vovó, Luna soluçava. Stella abriu os olhos devagar. Não chorem, meus meninos, minhas estrelas. Ela tentou se levantar, mas não conseguia. Os irmãos ficaram ao lado dela, segurando suas mãos, sem saber o que fazer. O inferno do lixão acabava de ficar ainda pior. A tempestade se foi, mas o frio ficou. Dona Stella não conseguia mais se levantar. Os golpes de Giba a deixaram debilitada, e o corpo, já frágil, parecia não ter forças para se recuperar. Jonas, Rafa e Luna fizeram o que puderam. Improvisaram um colchão de papelão mais espesso, tentaram aquecer Stella com os trapos que tinham e buscaram comida para ela, mas nada parecia ajudar. Ela tossia constantemente, às vezes sangue. Na primeira manhã após a surra, Luna tentou alimentá-la com um pedaço de pão endurecido. Eu não tenho fome, minha estrela, disse Stella, a voz fraca. Mas Luna insistiu. Você tem que comer, tem que melhorar. Stella sorriu, mas não conseguiu engolir. Rafa começou a entrar em desespero. A gente precisa de remédio, disse ele. E de comida melhor, acrescentou Jonas, cerrando os punhos. Eles sabiam que ninguém os ajudaria. No lixão, todos tinham seus próprios problemas. Os catadores evitavam olhar para Stella porque já conheciam aquele destino. A morte era comum ali, mas os trigêmeos não aceitariam isso. Dona Stella era a única família que tinham, e eles fariam qualquer coisa para salvá-la. Jonas foi o primeiro a sugerir. Vamos pegar os remédios de outra forma. Rafa entendeu na hora. Você quer roubar? O que mais a gente pode fazer? Ela vai morrer se a gente não fizer nada. Houve um silêncio pesado. Luna tremia. Mas e se pegarem a gente? Jonas olhou para ela com seriedade. Então a gente tem que ser rápidos. Eles discutiram um plano simples. Iriam até a farmácia no centro da cidade, onde Dona Stella costumava pedir ajuda. Lá, tentariam pegar antibióticos e analgésicos sem serem vistos. Rafa ainda hesitava, mas Jonas já tinha tomado sua decisão. Naquela noite, os trigêmeos caminharam até a cidade. O contraste era absurdo. Depois de anos vivendo no lixão, as ruas pareciam de outro mundo. Mesmo as partes mais pobres tinham um mínimo de organização, postes de luz e vitrines de lojas. A farmácia ficava perto de uma praça mal iluminada. Jonas apontou. Vamos entrar e pegar o que der. Rápido. O plano parecia simples, mas assim que cruzaram a porta, perceberam que não tinham ideia de como agir. As prateleiras brilhavam com produtos que eles nunca poderiam pagar. O cheiro de limpeza contrastava com a sujeira impregnada em suas roupas. O farmacêutico, um homem de meia idade com um olhar cansado, já os observava com suspeita. Rafa tentou parecer calmo. Pegou uma embalagem qualquer e fingiu ler. Jonas fez o mesmo, mas seus olhos estavam focados no balcão, onde ficavam os remédios mais fortes. Luna não conseguia esconder o nervosismo. Vai, sussurrou Jonas. Mas quando Rafa tentou se aproximar do balcão, uma mulher entrou na farmácia. Boa noite, disse ela ao farmacêutico. O homem desviou o olhar dos trigêmeos por um instante. Jonas viu sua chance. Com um movimento rápido, agarrou 3 caixas de remédio e correu para a saída.
mas não foi rápido o suficiente. Ei! Gritou o farmacêutico. Um segurança enorme, que até então estava sentado num canto escuro, saltou na frente da porta e agarrou Jonas pelo braço. Ladrãozinho de merda! Rafa e Luna tentaram fugir, mas foram puxados de volta. Solta a gente! Gritou Rafa debatendo-se, mas o segurança era forte demais, então começaram os socos. O homem não teve piedade, bateu em Jonas primeiro, depois em Rafa. Luna levou um tapa tão forte que caiu no chão. Querem roubar na minha loja? Vão aprender uma lição, rosnou o farmacêutico. Os três gritaram de dor, mas ninguém os ajudou. Depois de um tempo, eles foram simplesmente jogados na rua, machucados e sem os remédios. As pessoas passavam e desviavam o olhar. Eles voltaram para o lixão o mais rápido que puderam, ignorando a dor dos hematomas. Dona Estela, chamou Luna ao chegarem à cabana improvisada, mas não houve resposta. Rafa se ajoelhou ao lado dela. Tocou sua mão fria. Vó, o corpo não se mexeu. A boca de Estela estava entreaberta, mas seus olhos não se abriram. Ela já não estava ali. Jonas sentiu o peito apertar. Não, ele a sacudiu com força. Acorda, vó, acorda! Mas ela não acordaria nunca mais. Luna começou a chorar. Rafa olhou para Jonas e os dois entenderam. Eles falharam. Dona Estela se foi. A única pessoa que os amava. O último lar que tinham. Agora estavam sozinhos no mundo. E o lixão, que já fora um abrigo, parecia mais sufocante do que nunca. Os trigêmeos não ficaram para o enterro. Na verdade, não havia enterro. No lixão, os mortos eram esquecidos. O corpo de Estela seria coberto por sacos de lixo até sumir debaixo de novos montes de entulho. Eles não podiam suportar aquilo. Então, na mesma noite, decidiram fugir. A gente vai morrer se ficar aqui, disse Jonas. Mas para onde vamos? Perguntou Luna, soluçando. Rafa apertou os punhos. Para qualquer lugar que não seja esse. E com isso, partiram. Saíram do lixão pela última vez, com roupas rasgadas, corpos machucados e corações em pedaços. O mundo lá fora era um novo pesadelo esperando para engoli-los. Mas não tinham escolha. A verdadeira luta pela sobrevivência estava apenas começando. A estrada de terra parecia não ter fim. Jonas, Rafa e Luna caminhavam sem olhar para trás. O lixão, que fora o único lar que conheceram, desaparecia lentamente na escuridão. O frio cortava a pele e seus estômagos já não roncavam. Haviam passado da fome para o torpor da exaustão. A cidade estava à frente, iluminada por postes de luz amarelada e vitrines de lojas que pareciam pertencer a outro mundo. Mas para eles, a cidade não era um refúgio. Era um campo minado. Eles não pertenciam àquele lugar. E ninguém os queria ali. Na primeira noite, longe do lixão, tentaram dormir em uma praça. Mas o vento gelado os impediu. A gente precisa achar um lugar fechado, disse Rafa, esfregando os braços. E comida, murmurou Luna, com os lábios rachados. Jonas olhou ao redor. Havia mendigos deitados em bancos, cobertos com trapos. Outros se agrupavam ao redor de latões, queimando restos de madeira. Ele segurou a mão de Luna e puxou Rafa. Vamos ali. Os três se aproximaram de um dos grupos, mas foram recebidos com olhares hostis. Um homem barbudo, com olhos fundos e expressão dura, os encarou. Aqui não tem espaço para vocês. A gente só quer esquentar um pouco, insistiu Jonas. O homem apontou para a rua. Some. Jonas fechou a cara, mas Rafa o puxou. Vamos, John. Não tinham escolha. Caminharam até um beco escuro e se encolheram contra a parede, abraçados uns aos outros. Luna chorava baixinho. Por que ninguém ajuda a gente? Nenhum deles soube responder. Na manhã seguinte, a fome voltou como uma lâmina afiada. Mendigaram. Ficaram em semáforos, estendendo as mãos sujas para os motoristas. Alguns desviavam o olhar. Outros trancavam as portas dos carros. Um homem gordo, de terno, abriu a janela só para cuspir. Saiam daqui, seus ratos. Rafa quis desistir. Ninguém se importa. A gente precisa tentar mais, insistiu Jonas.
No fim do dia, tinham conseguido apenas algumas moedas. Compraram um pão velho e dividiram entre os três. Cada mordida era um lembrete cruel de que estavam perdidos. A noite caiu novamente. Dessa vez, dormiram no chão da rodoviária. Mas antes do amanhecer, foram chutados por um segurança. Vão embora antes que eu chame a polícia. A palavra polícia fez os três se entreolharem. Correram dali antes que fosse tarde. Mas não adiantou. Na manhã seguinte, enquanto tentavam pegar comida de uma barraca de feira, uma viatura os avistou. Ei, vocês três, parados! Jonas agarrou Luna e puxou Rafa. Corre! Os policiais correram atrás deles, mas as ruas eram um labirinto. Jonas conhecia atalhos, becos apertados e buracos nas cercas. Se esconderam em uma construção abandonada. Ouviram os passos dos policiais se afastando. E então, pela primeira vez, perceberam que estavam realmente sozinhos. Sem ninguém, sem lar, sem futuro. Depois de mais um dia sem comida, Rafa teve uma ideia. Orfanatos. Jonas franziu a testa. O quê? Orfanatos? A gente pode ser levado para um. Jonas bufou. E virar escravo? Ou ser separado? Melhor do que morrer na rua. Jonas balançou a cabeça. Você é muito ingênuo, Rafa. Luna olhou de um para o outro, hesitante. E se ele estiver certo? Jonas suspirou. Tá bom, vamos tentar. Foram até uma igreja onde uma freira os recebeu com um olhar bondoso. Crianças, de onde vocês vêm? Nossa avó morreu, disse Luna, a voz embargada. A gente não tem para onde ir. A freira pareceu emocionada. Venham, vamos dar um banho e comida. Foi a melhor refeição que tiveram em dias. Arroz quente, feijão grosso, carne de panela. Mas quando terminaram de comer, ouviram a conversa da freira com um homem de terno. Temos um abrigo, disse ele, mas precisam ser cadastrados com a assistência social. Jonas soube na hora. Isso significa que vão separar a gente. Ele se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. A gente precisa ir, agora. Rafa hesitou, mas quando viu Jonas e Luna correndo para a saída, seguiu atrás. Esperem! Chamou a freira, mas já era tarde. Os três sumiram pelas ruas novamente. A noite caiu, e dessa vez não tinham onde dormir, até que um homem apareceu. Ei, garotos! Era alto, magro, com uma cicatriz no rosto e dentes amarelados. Tão perdidos? Jonas desconfiou na hora. Não, a gente tá bem, o homem sorriu. Sei, 3 crianças sozinhas à noite? Aposto que estão com fome. Luna olhou para Jonas. Jonas apertou os punhos. O homem continuou. Tenho um lugar, comida, cobertores. Jonas sabia que era bom demais para ser verdade, mas estavam fracos, com fome. Então, contra todos os instintos, seguiram o homem. Ele os levou até um prédio velho, com portas de ferro enferrujadas. Quando entraram, um cheiro ruim tomou conta do ar. O que é isso? Perguntou Rafa. O homem trancou a porta atrás deles. Oportunidade. O coração de Jonas disparou. Eles tinham cometido um erro que poderia custar suas vidas. Jonas tentou abrir a porta, mas estava trancada. O que você quer da gente? Perguntou, rangendo os dentes. O homem riu. Calma, moleque. Quero ajudar. Mas então, outras 2 sombras surgiram no cômodo. 2 homens grandes. Esses são os novos? Perguntou um deles. Jonas sentiu um arrepio na espinha. Eles não podiam ficar ali. Corre! Gritou ele. Mas não havia para onde correr. Os trigêmeos estavam presos, e pela primeira vez sentiram que talvez não saíssem dessa vivos. A porta estava trancada. O cheiro de mofo e cigarro impregnava o ar do cômodo escuro. Os trigêmeos estavam encurralados. Olha só o que trouxeram pra gente hoje, disse um dos homens, analisando os irmãos como se fossem mercadoria. Jonas puxou Luna para trás de si, tentando protegê-la. Rafa mantinha os punhos cerrados, mas todos sabiam que não tinham força contra aqueles homens. A gente não quer problema, disse Jonas, tentando manter a voz firme. O homem de cicatriz, o que os trouxe, sorriu. Mas já tem.
Ele deu um passo à frente, mas então uma voz surgiu no fundo da sala. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram. Na penumbra, um homem alto e de olhar afiado os observava. Ele usava uma camisa preta bem ajustada, uma jaqueta de couro e segurava um cigarro entre os dedos. Havia algo nele que gelou os ossos de Jonas, mas, ao mesmo tempo, sua presença dominava o ambiente. O homem analisou os três. Seus olhos pousaram em Jonas por mais tempo. Esses moleques vieram sozinhos? O homem da cicatriz assentiu. Peguei eles na rua. O estranho puxou uma cadeira e sentou-se. Como se chamam? Ninguém respondeu. Ele soltou uma risada curta. Eu sou Murilo. E vocês devem estar morrendo de fome. Murilo ordenou que trouxessem comida. Um prato de arroz, feijão e frango foi colocado diante deles. Luna olhou para Jonas hesitante. Jonas sabia que aceitar comida de um estranho podia ser um erro, mas a fome era insuportável. Ele pegou uma colher e comeu. Rafa e Luna fizeram o mesmo. Murilo observava, satisfeito. Aposto que faz tempo que não comem algo assim. Ninguém respondeu. Depois que terminaram, Murilo cruzou os braços. É o seguinte, molecada. Vocês não têm para onde ir. O mundo não liga para vocês, mas eu sim. Jonas estreitou os olhos. O que você quer em troca? Murilo sorriu. Gosto de garotos espertos. Ele se inclinou. O que eu quero é simples. Trabalhem para mim. O silêncio pesou. Como assim? Perguntou Rafa. Pequenas coisas, respondeu Murilo. Correr para mim, levar mensagens, pegar umas coisas aqui e ali. Roubando? Perguntou Luna nervosa. Murilo deu um sorriso torto. Digamos, pegando emprestado sem avisar. Jonas sentiu o estômago revirar, mas Murilo continuou. Pensem bem, vocês querem voltar para a rua? Querem morrer de fome? Ninguém respondeu. Aqui vocês têm comida, um teto, proteção, mas nada vem de graça. Jonas olhou para os irmãos. Rafa estava tenso. Luna abaixava a cabeça, agarrando as mangas da blusa suja. Eles não tinham escolha. A gente aceita, disse Jonas. Rafa virou para ele, chocado. O quê? É melhor do que morrer na rua, respondeu Jonas. Murilo sorriu, satisfeito. Sabia que ia gostar de você, garoto. Naquela mesma noite, Murilo os colocou à prova. Ele os levou até um mercado de bairro. Tá vendo aquele caixa? Apontou para dentro. O cara sempre deixa o dinheiro embaixo do balcão quando tá distraído. Jonas sentiu um frio na barriga. E o que a gente faz? Murilo pegou uma maçã do bolso e entregou a Luna. Você entra e finge que quer comprar isso. Só que não tem dinheiro. Começa a chorar, fazer escândalo. Luna arregalou os olhos. Eu não sei se consigo. Murilo segurou seu queixo, apertando-o levemente. Consegue sim, garotinha. Luna engoliu em seco. E nós? Perguntou Jonas. Rafa distrai a funcionária pedindo alguma coisa na prateleira de cima. E você, Jonas? Ele se inclinou e sussurrou. Enfia a mão no caixa e pega o máximo que conseguir. O coração de Jonas disparou. Murilo deu um tapinha no ombro dele. Vai, campeão. Tá na hora de provar seu valor. O plano funcionou. Luna começou a chorar no balcão. Rafa pediu ajuda para pegar algo em uma prateleira alta. E Jonas, com as mãos trêmulas, deslizou os dedos para dentro da gaveta de dinheiro aberta. Pegou o máximo que conseguiu. E então saíram correndo. Quando chegaram ao esconderijo, Murilo pegou o dinheiro e riu. Nada mal para a primeira vez. Mas Jonas sentia algo ruim no estômago. Ele roubou e funcionou. Murilo notou seu silêncio e riu. Vai se acostumar, garoto. Jonas não sabia se queria se acostumar, mas algo nele começou a mudar. Os pequenos furtos continuaram, cada vez mais ousados. Mas um dia Rafa falhou. Era um roubo simples, pegar um celular de um cliente distraído em uma lanchonete. Mas Rafa hesitou. O dono da lanchonete viu e começou a gritar. Os trigêmeos fugiram, mas voltaram de mãos vazias. Murilo os esperava. Cadê o celular? Rafa abaixou a cabeça. Eu não consegui. O rosto de Murilo escureceu. Você não conseguiu? Ele se levantou devagar, os olhos faiscando de raiva.
Antes que alguém pudesse reagir, ele desferiu um tapa forte no rosto de Rafa. Luna gritou, Jonas avançou, mas foi empurrado por um dos capangas. Murilo pegou Rafa pelo colarinho. Se você não serve para mim, não serve para nada. Jonas queria matá-lo naquele momento, mas algo o impediu, o medo. Rafa caiu no chão, segurando o rosto. Murilo cuspiu no chão. Da próxima vez, ou você faz direito, ou eu te jogo no rio. Ele saiu, como se nada tivesse acontecido. Luna se ajoelhou ao lado de Rafa, chorando. Jonas fechou os punhos, mas não disse nada, porque no fundo, uma parte dele ainda achava que precisava de Murilo. Ele odiava aquele homem, mas ao mesmo tempo admirava sua força, e isso era o mais perigoso de tudo. O tempo passou. Os trigêmeos já não eram mais as mesmas crianças frágeis que chegaram às ruas, implorando por comida. Agora, faziam parte do jogo. Murilo os moldou. Jonas aprendeu a ser rápido, discreto e frio. Pegava carteiras sem que as vítimas percebessem. Invadia casas pequenas em bairros esquecidos e sabia quando correr e quando se misturar à multidão. Rafa odiava aquilo, mas sempre que tentava sair, Murilo o puxava de volta. Luna, com sua aparência inocente, se tornara uma peça essencial. Era a isca perfeita para fraudes. Murilo a ensinou a chorar na hora certa, a fingir estar perdida, a atrair pessoas para armadilhas. Eles tinham um teto, comida, roupas melhores do que jamais tiveram no lixão. Mas o preço era alto e logo tudo iria desmoronar. Jonas se destacou. Diferente de Rafa, que hesitava, e de Luna, que odiava cada mentira que contava, Jonas aceitou o que precisava ser feito. Você aprende rápido, moleque, dizia Murilo. Isso é raro. Aos 13 anos, Jonas já liderava pequenos golpes. Sabia como distrair comerciantes, como abrir trancas simples e até como escapar da polícia. Uma vez, conseguiu pegar um maço de dinheiro direto do caixa de uma padaria sem que ninguém percebesse. Murilo bateu em suas costas com orgulho. Esse aqui vai ser grande. E Jonas acreditou nisso. Ele se tornaria grande, forte, intocável. Só não via que estava se tornando outra coisa também. Frio. Rafa não queria fazer parte daquilo. Cada vez que via Jonas sorrindo após um golpe bem-sucedido, sentia o estômago revirar. Isso tá errado, ele dizia. Errado é passar fome, Jonas respondia. Mas Rafa via outra coisa nos olhos do irmão, algo perigoso. Sempre que tinha a chance, Rafa fugia. Ia até igrejas, tentava trabalho em feiras, pedia ajuda a qualquer um que parecesse disposto a escutar. Mas ninguém queria um garoto de rua. E Murilo sempre o encontrava. Para de tentar fugir, moleque, rosnava o criminoso. Você me pertence. E quando Rafa se recusava a trabalhar, o castigo vinha. Socos, chutes, dias sem comer. Aprende logo, garoto. Ninguém se importa com você. Rafa sabia que era verdade, mas recusava-se a acreditar. Luna odiava os golpes que Murilo a obrigava a fazer. Fingia estar perdida, chorando na calçada até que alguém se aproximasse. Você tá bem, querida? Ela soluçava. Não encontro minha mamãe. A pessoa tentava ajudar e então, quando se distraía, Jonas ou outro garoto pegava sua carteira. Às vezes, ela tinha que ir além. Fingir estar machucada, fingir estar doente, fingir precisar de ajuda médica urgente. E sempre que via o olhar de piedade das pessoas, sentia vontade de vomitar. É só um trabalho, dizia Murilo. Mas Luna sabia que não era só isso. Era uma prisão. Então veio o dia do assalto que deu errado. Murilo queria mais dinheiro. Sempre queria mais. Vamos pegar um mercadinho, disse ele. O plano era simples. Luna distraía o dono. Rafa vigiava. Jonas pegava o dinheiro. Mas algo deu errado. O dono percebeu. Ei! Ele gritou, agarrando Jonas pelo braço. Rafa congelou. Luna gritou. Jonas tentou se soltar, mas o homem segurava firme. E então Murilo apareceu. Mas ao invés de ajudar, ele fez algo inesperado. Levantou as mãos e gritou.
Eu não conheço esses moleques. Os policiais chegaram em segundos e os trigêmeos foram jogados no chão. Estão presos por furto. Murilo ficou parado, observando, e sorriu. A delegacia era fria e suja. Os trigêmeos foram jogados em uma cela pequena, cheirando a mofo e suor. Jonas cuspiu sangue. Luna tremia. Rafa olhava para o chão sem expressão. Murilo nos entregou, disse Jonas com a voz baixa. Luna soluçou. O que vai acontecer agora? Ninguém sabia, mas naquele momento, Jonas jurou que nunca mais confiaria em ninguém, principalmente em quem dizia ser família. A cela fedia a urina e suor envelhecido. Jonas, Rafa e Luna ficaram ali por horas, talvez dias. O tempo não fazia sentido naquele lugar. Os outros presos eram homens sujos e perigosos, com olhares que faziam a pele arrepiar. Mas o pior era o silêncio. Jonas tentava não demonstrar medo, mantinha o queixo erguido como se estivesse no controle. Mas Luna chorava. Rafa cerrava os punhos, impotente. A gente vai sair daqui, né? Luna perguntou, a voz pequena. Nenhum deles respondeu. Quando finalmente foram chamados, o alívio durou pouco. Um policial os levou a uma sala fria, onde uma mulher de cabelo preso e jaleco azul os esperava. Eu sou a assistente social do caso de vocês, disse ela. Sua voz era suave, mas distante, como se já tivesse visto muitas histórias como a deles e não se surpreendesse mais. Como vocês não têm parentes conhecidos, serão encaminhados para instituições. Juntos? Perguntou Rafa com esperança. A mulher desviou o olhar. Não! O chão pareceu desaparecer sob os pés dos três. Não! Gritou Luna. A gente precisa ficar junto. Jonas avançou para a mesa. A gente não pode ir para outro lugar? Não há escolha, disse a mulher. O sistema não funciona assim. Luna começou a chorar. Rafa respirava pesado. E Jonas sentiu algo gelado crescer dentro dele. Ódio. Ódio de Murilo. Ódio da polícia. Ódio do sistema. E então vieram buscá-los. A última coisa que Jonas viu antes de ser arrastado para uma viatura separada foi Luna gritando o nome dele. Depois disso, o mundo ficou escuro. O cheiro de desinfetante ardia no nariz. Quando Jonas saiu do carro, viu um portão de ferro gigante se fechando atrás dele. O lugar parecia uma prisão. Os meninos que estavam ali tinham olhares duros, frios. Alguns tinham cicatrizes. Outros, tatuagens feitas com cacos de vidro. O guarda empurrou Jonas para dentro. Bem-vindo à sua nova casa. Os dormitórios eram sujos, com colchões finos jogados no chão. A comida era fria e rala, e os castigos eram piores que tudo. Na primeira semana, Jonas foi espancado por um grupo de garotos mais velhos. Aqui, os fracos viram bicho, disseram antes de chutá-lo no estômago. Ele aprendeu rápido, não podia ser fraco. Então endureceu. Cada soco que levava, cada noite sem dormir, cada olhar cruel, tudo o transformava. O menino que sonhava com um futuro morreu ali. O que restou foi alguém que nunca mais confiaria em ninguém. Rafa foi levado para um abrigo lotado e decadente. As paredes descascavam, os dormitórios cheiravam a mofo. Havia mais crianças do que camas, e ninguém se importava. Os funcionários eram exaustos, desinteressados. A comida era pouca, e quem fosse fraco passava fome. Mas o pior não era isso. O pior era a ausência dos irmãos. A cada noite, Rafa encarava o teto escuro e tentava imaginar onde Jonas e Luna estavam. Será que estavam bem? Será que estavam com medo? Ele queria encontrá-los, mas ninguém ali tinha respostas. Então, fez a única coisa que podia. Sobreviveu. Se manteve longe dos meninos mais agressivos, aprendeu a esconder comida para os dias ruins e esperou. Esperou pelo dia em que pudesse fugir. Luna teve um destino diferente. Uma família a adotou rápido, um casal de classe média, sem filhos. No começo parecia um sonho. Ela tinha um quarto só dela, roupas novas e comida quente. Mas logo percebeu que havia algo errado. A mulher era fria, distante, o homem bebia demais, e o olhar que ele lançava a Luna fazia sua pele arrepiar.
Na primeira noite, ele tentou entrar em seu quarto. Ela trancou a porta e se encolheu no canto, tremendo. Na manhã seguinte, quando contou para a esposa dele, a mulher apenas sorriu e disse: "Você deve ter imaginado coisas." Naquela noite, Luna decidiu que não ficaria ali por muito tempo. Ela precisava sair, precisava encontrar seus irmãos. Os trigêmeos estavam longe um do outro, e cada um, à sua maneira, estava aprendendo da forma mais cruel possível que o mundo não tinha espaço para eles. Mas, de alguma forma, no fundo de seus corações partidos, ainda tinham uma única certeza. Eles precisavam se reencontrar, a qualquer custo, e quando isso acontecesse, ninguém jamais os separaria de novo. O tempo passou. Os trigêmeos cresceram em caminhos diferentes, longe uns dos outros. O mundo os moldou de maneiras opostas, mas a dor da separação nunca desapareceu completamente. Cada um carregava sua cicatriz e, sem saber, cada passo que davam os aproximava do inevitável reencontro. Jonas saiu da casa de correção aos 16 anos. Ele entrou como um garoto assustado e saiu como um homem que não temia nada. Aquela prisão para menores lhe ensinou o que a vida realmente era: um jogo de poder onde os fracos sempre perdem. E Jonas não estava disposto a perder. Quando voltou para as ruas, reencontrou velhos conhecidos, gente do tipo de Murilo, homens que comandavam negócios ilegais, que precisavam de alguém rápido, esperto e sem medo de sujar as mãos. Jonas se tornou essa pessoa. Ele começou pequeno, fazendo cobranças, escoltando carregamentos, lidando com quem Murilo não queria sujar as mãos, até que ganhou espaço. "Você tem talento, garoto", disse um dos chefões do crime. "Mente afiada, braço firme. Gente como você sobrevive." E Jonas sobreviveu, mas no fundo, algo dentro dele havia morrido. O garoto que queria apenas manter seus irmãos seguros já não existia mais. Agora, ele era apenas Jonas, um nome que as ruas começariam a temer. Rafa se recusou a ser engolido pelo sistema. Ele viu muitos garotos do abrigo se tornarem criminosos, se perderem nas drogas ou simplesmente desaparecerem. Mas ele não. Rafa estudou. Cada livro velho que encontrava, cada folha rabiscada, cada noite que passava lendo sob a luz fraca de um poste. A educação seria sua saída. Ele trabalhou desde cedo, lavando pratos em um restaurante, carregando caixas em um mercadinho. Cada moeda que ganhava, ele guardava. Até que conseguiu uma bolsa de estudos para um curso técnico. "Você tem futuro, garoto", disse um professor. Rafa não sabia se acreditava nisso. O único futuro que queria era reencontrar seus irmãos. Mas até aquele momento, tudo o que podia fazer era seguir em frente e torcer para que Jonas e Luna ainda estivessem vivos. Luna fugiu da casa adotiva anos depois. Ela não olhou para trás. Viveu nas ruas, dormiu em becos, aprendeu a roubar. Pequenos golpes no começo, carteiras distraídas, celulares deixados sobre mesas. Depois, fraudes mais elaboradas. "Você tem jeito, garota", disse uma mulher mais velha que a ensinou a falsificar documentos. "O mundo é dos espertos." Mas Luna nunca se sentiu esperta, se sentia vazia. O rosto de Jonas e Rafa nunca saía de sua mente. Toda vez que via dois irmãos juntos, sentia o estômago apertar. Eles estavam vivos. Tinham se esquecido dela? Ela nunca parou de procurar, mas o mundo era grande. E por enquanto tudo o que tinha era a si mesma. Os anos passaram. Cada um seguiu sua jornada sem saber que o destino os guiava de volta um ao outro. Mas quando o reencontro chegasse, eles não seriam mais as mesmas crianças. E as cicatrizes que carregavam poderiam ser a única coisa que ainda os unia. Ou a que finalmente os separaria para sempre. O tempo havia transformado Jonas em um homem de gelo. Ele já não hesitava antes de agir, não sentia remorso pelo que fazia. Nas ruas, era respeitado. Dentro do crime, temido.
Seu nome circulava entre os becos escuros da cidade e os chefões sabiam que podiam contar com ele. Mas o passado sempre encontra uma forma de nos puxar de volta. E para Jonas, ele veio na forma de um rosto que ele nunca esperava ver novamente. A noite estava fria, o cheiro de asfalto molhado misturando-se ao da fumaça dos cigarros no beco onde Jonas esperava. Ele tinha sido chamado para um encontro com um figurão do crime, alguém que seu chefe queria que ele conhecesse. Quando a porta do carro preto se abriu, Jonas congelou. Murilo saiu de dentro. O mesmo olhar afiado, o mesmo sorriso presunçoso. O mesmo homem que os havia traído e jogado para a polícia anos atrás. Jonas sentiu o sangue ferver. Faz tempo, moleque. Ele apertou os punhos. Você tem 2 segundos para sumir da minha frente antes que eu te mate. Murilo riu. Eu esperava exatamente essa reação. Mas antes de tentar me matar, que tal ouvir o que eu tenho para te contar? Jonas não queria ouvir nada. Mas algo em sua voz fez sua curiosidade falar mais alto. Sentaram-se dentro do carro, longe de ouvidos curiosos. Murilo puxou um cigarro, acendeu e soltou a fumaça devagar antes de falar. Você nunca se perguntou por que sobreviveu, Jonas? Jonas ficou em silêncio. Murilo continuou. A vida das ruas é cruel, mas você não só sobreviveu, você dominou. Sempre foi diferente, forte, mais esperto do que os outros. Jonas franziu a testa. E o que isso tem a ver com alguma coisa? Murilo sorriu. Tem a ver com o fato de que você é meu filho. O mundo pareceu girar. Jonas sentiu um nó se formar em seu estômago. O quê? Você, Rafa e Luna, todos vocês, meus filhos. A risada de Jonas foi seca e amarga. Você está mentindo. Murilo olhou para ele, sério. Pergunte a si mesmo, Jonas. Você nunca se sentiu diferente? Nunca percebeu que o sangue que corre em você é mais forte que o dos outros? Que você nasceu para isso? Jonas queria não acreditar, mas a verdade é que sempre se sentiu diferente. Sempre teve uma raiva dentro de si que não sabia de onde vinha. E agora tudo fazia sentido. Murilo sabia que tinha Jonas nas mãos. Eu fiz tudo isso por vocês, continuou. Eu precisava testar vocês, saber se eram fortes o suficiente para esse mundo. Jonas o olhava incrédulo. Nos largar no lixão foi um teste? Murilo balançou a cabeça. Foi um sacrifício que valeu a pena. Olhe para você, Jonas. Olhe onde chegou. O silêncio no carro era sufocante. Murilo jogou a isca final. Chegou a hora de você parar de trabalhar para os outros. Você tem o sangue certo, a mente certa. Quero você ao meu lado. Jonas olhou para ele e pela primeira vez na vida não soube o que sentir. Do outro lado da cidade, Rafa ainda lutava para sair da miséria. Ele agora trabalhava em uma biblioteca pequena, estudando sempre que podia. Mas uma coisa nunca saiu de sua cabeça. Luna e Jonas. Ele nunca parou de procurá-los. E então, o destino jogou uma pista em suas mãos. Certa noite, enquanto caminhava pela praça onde via crianças de rua pedindo dinheiro, ouviu uma conversa. Aquela garota loira, a esperta, ela engana os ricos no centro da cidade. Dizem que ganha uma grana só fingindo ser perdida. O coração de Rafa disparou. Loira? Perguntou ao morador de rua. Como ela é? O homem coçou a barba suja. Pequena, rápida, tem um olhar que parece que está sempre fugindo de algo. Era ela. Tinha que ser Luna. Rafa não perdeu tempo. Ele partiria naquela mesma noite para encontrá-la. O passado estava chamando. Jonas encarava Murilo e precisava decidir se aceitava sua sombra ou a renegava. Rafa estava prestes a encontrar Luna, sem saber se ela ainda era a irmã que lembrava. O jogo do destino havia começado. E logo, os trigêmeos seriam forçados a encarar não apenas seus passados, mas também quem haviam se tornado. O bairro central da cidade nunca dormia.
Luzes de neon piscavam nos letreiros dos bares e clubes, refletindo-se no asfalto molhado pela chuva recente. Pessoas entravam e saíam das boates, a música abafada, escapando pelas portas, sempre entreabertas. O cheiro de cigarro, álcool e perfume barato impregnava o ar. Rafa nunca gostou daquele tipo de lugar. Mas ali, entre as sombras e os rostos borrados pelas luzes coloridas, estava sua única pista sobre Luna. Ele a procurava há anos, e agora, finalmente, poderia encontrá-la. Vestindo um casaco surrado e segurando uma fotografia desbotada que carregava consigo desde o abrigo, ele abordava as pessoas na rua. Já viu essa garota? A maioria nem olhava. Até que um barman parou, analisou a foto e riu. Ah, a Estrela? Rafa franziu a testa. Estrela? É assim que ela se chama agora. Vive aqui pelo Clube Paraíso. O coração de Rafa disparou. Ele encontrou Luna, mas o que significava aquele apelido? E por que ela estava naquele lugar? Sem pensar duas vezes, Rafa atravessou a rua e entrou no clube. O interior do Paraíso era um mundo à parte. Luzes vermelhas e azuis dançavam pelo teto baixo, enquanto mulheres circulavam entre os clientes, algumas com roupas mínimas, outras segurando bandejas com copos de bebida barata. Rafa sentiu um aperto no peito. Ele olhou ao redor, tentando reconhecê-la entre tantas mulheres ali. E então viu Luna, ou melhor, Estrela. Ela estava sentada em um sofá de couro gasto, rindo enquanto um homem jogava notas de dinheiro sobre a mesa. Ela pegou algumas e as deslizou pelo decote, fingindo provocação. Mas Rafa conhecia aquele sorriso. Era falso. Era um escudo. Luna, ele murmurou. Ele se aproximou, e quando ela finalmente olhou para ele, o tempo pareceu congelar. Por um instante, Luna apenas o encarou. Seus olhos se arregalaram, a boca entreabriu. E por um segundo, Rafa viu a irmã que conheceu na infância. Mas então, como se ativasse uma defesa interna, ela fechou a expressão. Rafa? Ele tentou sorrir, mas tudo o que conseguiu foi um olhar de alívio misturado com desespero. Sou eu. Ela riu, mas foi um riso nervoso. O que você está fazendo aqui? Te procurando. A resposta fez algo dentro dela se partir, mas ela não demonstrou, pois achou. Parabéns. Agora pode ir embora. Não, disse ele segurando o pulso dela. Eu vim te tirar daqui. O olhar dela escureceu. Eu não preciso ser salva. Rafa não soltou seu braço. Você está vendo esse lugar? Isso não é vida, Luna. Ela puxou a mão com força. E quem disse que eu tenho escolha? A raiva e a dor em sua voz fizeram Rafa hesitar. Ela continuou. Você acha que eu gosto disso? Acha que eu não tentei fugir, sobreviver de outra forma? Esse lugar é minha segurança. Isso não é segurança, rebateu Rafa. É uma prisão. Ela riu, sarcástica. Engraçado ouvir isso de alguém que nunca viveu nas ruas de verdade. Você foi pro abrigo, teve comida, teve estudo, e eu... Os olhos de Rafa ardiam. Você tem ideia do quanto eu procurei por você? Ela cruzou os braços. Bom, você encontrou. Agora pode ir. Rafa respirou fundo. Não vou sair daqui sem você. Antes que Luna respondesse, uma nova voz ecoou atrás deles. E se ela não quiser ir? Rafa virou-se e viu Jonas. O irmão estava ali, mas não era o mesmo Jonas que ele lembrava. Jonas vestia uma jaqueta preta de couro, o olhar frio e impassível. Seu rosto era mais duro, mais sério. Rafa quase não reconheceu o próprio irmão. Jonas cruzou os braços. É bom ver vocês dois. Mas o que está acontecendo aqui? Rafa apontou para Luna. Eu tô levando ela comigo. Luna bufou. Ninguém me perguntou se eu quero ir. Jonas ergueu uma sobrancelha. E quer? Luna hesitou. Jonas sorriu de lado. Achei que não. Rafa fechou os punhos. Você mudou. Jonas riu. E você não, né? Ainda acredita nessa ilusão de que podemos sair dessa vida? Rafa se aproximou dele encarando-o. Eu saí. E ela pode sair também. Jonas segurou o ombro de Rafa, apertando. Se liga, irmãozinho. O mundo não funciona como você quer. Rafa empurrou a mão dele. E você se conformou com isso? Jonas não respondeu. Apenas olhou para Luna.
Se ele quer te levar, por que não vai? Ela desviou o olhar. Porque eu não tenho para onde ir. Rafa a encarou, os olhos brilhando de frustração e tristeza. Você tem a mim. Luna riu sem humor. E você vai me dar casa, comida, segurança? Rafa engoliu seco. Ele queria dizer que sim, mas não podia. Jonas se aproximou. Viu? O mundo não nos dá escolhas. Rafa deu um passo à frente desafiador. A gente sempre tem escolha, Jonas. O clima pesou. O silêncio entre os três era uma ferida aberta. Então, uma quarta presença se revelou. Que cena emocionante. Todos viraram a cabeça. E viram Murilo. Ele estava no canto do clube, assistindo a cena o tempo todo. O mesmo olhar frio, o mesmo sorriso satisfeito. Jonas não se surpreendeu. Sabia que você estava por perto. Murilo caminhou devagar até eles. Bom ver a família reunida. Rafa sentiu a raiva subir pelo peito. Você... Murilo sorriu. Fique tranquilo, garoto. Não vim estragar o momento. Pelo contrário, vim oferecer algo. Ele parou entre eles, olhando para cada um. Vocês já tentaram se salvar sozinhos. Vejam onde estão. Ele olhou para Luna. Enganando ricos para sobreviver. Para Jonas, virando um peão do crime. Para Rafa, sonhando com uma saída que nunca vai acontecer. Ele suspirou. Mas juntos, vocês podem ser muito mais. Rafa franziu a testa. Do que você está falando? Murilo sorriu. De uma oportunidade. Algo que vocês nunca tiveram de verdade. O olhar de Jonas se estreitou. Qual é o jogo, Murilo? Murilo abriu os braços. O jogo da sobrevivência, garoto. O silêncio caiu entre eles. Cada um deles sabia que, a partir daquele momento, suas vidas nunca mais seriam as mesmas, e que a escolha que fariam ali os definiria para sempre. O Clube Paraíso estava em silêncio depois do que havia acontecido. Murilo observava os trigêmeos como um jogador que avalia suas peças antes do movimento final. Ele sabia que tinha Jonas quase completamente em suas mãos. Luna estava fragilizada. E Rafa, bem, Rafa ainda era um problema, mas isso era questão de tempo. Ele sorriu de canto. E então, vocês vão continuar se arrastando ou vão finalmente aceitar quem realmente são? Jonas ficou em silêncio. Ele queria acreditar que tinha o controle, que estava ali por escolha própria. Mas no fundo, uma parte dele queria ouvir mais. Murilo percebeu e soube que já tinha vencido. Nos dias seguintes, Murilo se aproximou ainda mais de Jonas. Ele o levou para reuniões importantes, apresentou-o a chefões do crime, mostrou os bastidores de um império que movimentava dinheiro sujo por toda a cidade. Tudo isso poderia ser seu um dia, disse Murilo, enquanto olhavam um armazém cheio de mercadorias contrabandeadas. Jonas fingiu não se importar, mas a ideia o intrigava. Isso tudo parece arriscado demais. Murilo riu. A vida é um jogo de apostas, filho. Quem não arrisca, perde. Jonas ficou em silêncio. Ele sabia que Murilo era perigoso. Sabia que confiar nele era um erro. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca se sentiu tão respeitado. Enquanto isso, Rafa não ficou parado. Ele sabia que Murilo não tinha reaparecido sem um motivo, e ele estava determinado a descobrir qual era. Começou a perguntar nos becos, nos mercados clandestinos, nos bares onde criminosos se encontravam. E então, ouviu um nome: Jonas. Os rumores diziam que Jonas estava crescendo dentro do império de Murilo. E ele já não era apenas um ladrão de rua, mas alguém importante dentro do esquema. Rafa sentiu o estômago revirar. Ele precisava tirar o irmão de lá. Antes que fosse tarde demais, Luna estava perdida. Ela via Jonas se aproximando cada vez mais de Murilo e via Rafa tentando desesperadamente puxá-lo de volta. E ela não sabia de que lado ficar. Murilo era um monstro, ela sabia disso, mas ele oferecia segurança, poder, e Jonas parecia estar bem com aquilo. Por outro lado, Rafa representava o que restava de sua humanidade. Mas, e se Rafa estivesse errado? E se Jonas estivesse certo?
Essa dúvida a consumia, até que tudo desmoronou. Rafa conseguiu reunir provas contra Murilo. Ele descobriu transações, nomes de cúmplices, lugares onde o dinheiro sujo circulava. Ele planejou entregar tudo para a polícia, mas cometeu um erro. Confiou na pessoa errada. Alguém ouviu e contou a Murilo. Era noite quando Jonas foi chamado ao escritório de Murilo. Ele entrou, estranhando a tensão no ar, e então viu. Rafa estava ali, machucado, preso a uma cadeira. Murilo estava sentado atrás da mesa, tranquilo como sempre. "Olha só o que eu descobri", disse ele, jogando uma pasta com papéis sobre a mesa. Jonas olhou e seu coração parou. Eram provas contra Murilo, provas que Rafa reuniu, provas que poderiam destruir tudo. Jonas virou-se para o irmão, incrédulo. Rafa ergueu o rosto, o olho roxo e o lábio cortado. "Eu tentei te avisar." Murilo se levantou. "Agora você tem uma escolha, Jonas." Ele pegou uma arma e a jogou sobre a mesa. "Prove sua lealdade." O mundo pareceu girar. Jonas olhou para Murilo, para Rafa, para a arma, e percebeu que estava preso em um jogo muito maior do que imaginava. E que, independentemente da escolha que fizesse, nada jamais seria como antes. A arma continuava sobre a mesa. O metal refletia a luz fraca da sala, cada segundo parecendo se arrastar, enquanto Murilo observava Jonas com paciência cruel. "Não temos o dia todo", disse Murilo, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Jonas olhou para Rafa machucado e indefeso. O irmão tentava manter a expressão firme, mas seus olhos mostravam outra coisa: medo. Luna estava ao lado, encolhida no canto, incapaz de falar. O silêncio era sufocante. Jonas engoliu seco. Ele nunca se sentiu tão encurralado. E então, ele percebeu algo. Isso não era um teste. Isso era uma armadilha. Murilo nunca quis um filho ao seu lado. Ele queria um fantoche. E Jonas não seria um fantoche de ninguém. Jonas agiu no instinto. Com um movimento rápido, ele chutou a mesa, derrubando a arma no chão. Murilo rosnou de irritação, mas Jonas não esperou. Ele puxou Rafa da cadeira e correu para a saída. "Corre!" gritou para Luna. Ela hesitou por um segundo, então os seguiu. O coração de Jonas martelava no peito. Eles passaram por corredores escuros, desviando de capangas surpresos. Se conseguissem sair, poderiam fugir para sempre. Mas a liberdade nunca vinha fácil. Antes que alcançassem a porta, 2 homens bloquearam a saída. Jonas tentou lutar, mas estava em desvantagem. Um soco atingiu suas costelas. Outro acertou sua cabeça. Ele caiu de joelhos, vendo Rafa ser puxado para longe. Luna gritou. E então tudo ficou escuro. Quando Rafa recobrou a consciência, percebeu que estava de volta à mesma sala. Só que dessa vez estava sozinho com Murilo. O homem o olhava como se analisasse um objeto defeituoso. "Você sempre foi o problema, Rafa." Rafa não respondeu. Sua cabeça doía, seus braços estavam amarrados atrás da cadeira. Murilo suspirou. "Você não é como Jonas. Não tem o que é preciso para sobreviver nesse mundo." "E você acha que tem?" Rafa rebateu, a voz rouca. Murilo riu sem humor. "Eu sou esse mundo." Ele se aproximou, puxando uma cadeira e sentando-se de frente para Rafa. "Sabe por que Jonas ainda está aqui?" Rafa não respondeu. "Porque ele entende a realidade. Ele é forte. Você não." Rafa sentiu o sangue ferver. "Se ser forte significa ser como você, prefiro morrer fraco." Murilo sorriu. "Isso pode ser arranjado." Luna não conseguia parar de tremer. Ela e Jonas estavam em um cômodo separado, trancados. Murilo os havia dividido e levado Rafa para outro lugar. "Isso é culpa minha", sussurrou Luna. Jonas olhou para ela, irritado. "Não, isso é culpa do Murilo. Eu devia ter escolhido um lado antes. Agora é tarde demais." Jonas suspirou. "Ainda temos tempo." Mas Luna sabia que não era tão simples. E então a porta se abriu. Um dos capangas de Murilo entrou. "Vem comigo", disse para Luna. Ela hesitou, olhando para Jonas. Ele balançou a cabeça. "Não vá." O capanga sorriu. "Se ela não for, Rafa vai sofrer mais um pouco." Luna sentiu a garganta fechar.
Jonas rosnou. Se tocar nele, você não está em posição de fazer ameaças. Jonas se forçou a respirar fundo. Ele não podia perder o controle. Não agora. Luna engoliu seco e deu um passo à frente. Jonas segurou seu braço. Não faça nada por medo. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu só quero que isso acabe. E então ela se foi. Luna foi levada até um escritório, onde Murilo a esperava. Sente-se. Ela não queria, mas obedeceu. Ele sorriu. Você tem mais inteligência do que os seus irmãos. Sabe quando aceitar uma oportunidade. Ela permaneceu em silêncio. Murilo cruzou os braços. Você pode acabar com tudo isso agora. Basta convencer Jonas a se juntar a mim. Luna sentiu o estômago revirar. E Rafa? Se Jonas aceitar, Rafa sai daqui inteiro. Luna sentiu a cabeça girar. Se aceitasse, estaria entregando Jonas ao crime. Se recusasse, Rafa sofreria. Eu preciso pensar, murmurou. Murilo sorriu. Não demore. Horas depois, Jonas foi levado até a mesma sala. Murilo o esperava. E Luna estava ao lado dele. Jonas franziu a testa. O que está acontecendo? Murilo sorriu. Sua irmã fez a escolha certa. Jonas olhou para Luna. Ela evitou seu olhar. O coração dele disparou. Luna, o que você fez? Ela não respondeu. Murilo se levantou. É simples, Jonas. Seu futuro está em suas mãos. Ele apontou para Luna. Se você aceitar, ela sai daqui livre. Rafa também. Jonas sentiu os punhos cerrando. E se eu recusar? Murilo deu um sorriso cruel. Então, eu não posso garantir nada. O ar ficou pesado. Jonas olhou para Luna novamente. Você confia nele? Ela engoliu em seco. Eu não sei mais no que confiar. Murilo sorriu. Então, Jonas, o que vai ser? Jonas respirou fundo e tomou sua decisão. Jonas olhou para Murilo, depois para Luna, e então sorriu. Você errou. Murilo arqueou a sobrancelha. Como assim? Jonas se levantou. Você pensou que podia nos separar, mas tudo o que fez foi nos lembrar de uma coisa. Murilo cruzou os braços. E o que seria? Jonas estreitou os olhos. Que a gente sempre sobreviveu sem você. Nesse momento, a porta foi arrombada. Homens armados invadiram o cômodo. O caos começou. Murilo sacou uma arma. Jonas avançou sobre ele. Luna gritou. E Rafa, do outro lado do prédio, ouviu tudo e soube que o momento havia chegado. Eles não seriam mais vítimas. Agora era a vez deles lutarem. O caos explodiu como uma faísca em gasolina. O escritório de Murilo, antes um espaço de controle absoluto, se transformou em uma zona de guerra. O estrondo da porta arrombada ecoou pelo prédio, seguido pelo som de corpos se chocando, gritos e objetos quebrando. Murilo puxou uma arma, mas Jonas foi mais rápido. Ele se lançou sobre o homem que um dia chamou de pai, segurando seu braço e empurrando-o contra a mesa. A arma caiu no chão com um estrondo metálico. Luna gritou e se jogou para o lado, evitando ser pega no tumulto. Pega a arma, Jonas ordenou. Luna hesitou, mas obedeceu. Murilo lutava com a força de um predador acuado. Seu moleque ingrato rosnou tentando se soltar. Mas Jonas não era mais um garoto assustado. Ele era forte. Ele sabia lutar. E mais do que tudo, ele queria que Murilo perdesse. Onde está o Rafa? Gritou Jonas, pressionando Murilo contra a mesa. Murilo riu, apesar da dor. Tarde demais. Jonas sentiu o sangue gelar. Luna apontou a arma para Murilo, as mãos tremendo. Onde ele está? Murilo apenas sorriu. Jonas olhou para Luna. Cuida dele. Eu vou atrás do Rafa. Jonas, espera! Luna tentou chamar, mas ele já estava correndo pelo corredor. Rafa mal conseguia manter os olhos abertos. Cada músculo de seu corpo doía, cada movimento era uma tortura, mas ele se recusava a desistir. Ele não podia desistir. Então, quando ouviu os gritos do lado de fora, soube que sua chance tinha chegado. Forçando seu corpo, ele tentou soltar as cordas que prendiam seus braços. Os gritos ficavam mais altos, e então a porta foi arrombada. Jonas surgiu no batente, os olhos ardendo de fúria. Rafa! Alívio e desespero colidiram dentro de Rafa ao mesmo tempo.
Ele tá aqui, gritou Jonas. Mas antes que pudesse correr até o irmão, um capanga apareceu atrás dele. Jonas mal teve tempo de reagir antes de ser jogado contra a parede. A luta recomeçou. Luna não esperou. Segurando a arma com mãos trêmulas, ela empurrou Murilo e saiu correndo pelo corredor. Ela sabia onde Jonas tinha ido e sabia que eles precisavam dela. Quando chegou ao cômodo onde Rafa estava preso, viu Jonas lutando contra um homem 2 vezes maior que ele. Sem pensar, ela apontou a arma. "Larga ele!" O homem hesitou por um segundo. Foi o suficiente para Jonas derrubá-lo com um golpe. Rafa, ainda fraco, olhou para os dois. "A gente precisa sair daqui." Jonas pegou as chaves no bolso do capanga caído e libertou o irmão. Luna segurou a arma com força. "Isso não acabou." Jonas olhou para ela. "Eu sei, os 3 irmãos estavam juntos de novo. E desta vez não iam mais fugir. Iam lutar. Eles não podiam simplesmente desaparecer." Murilo ainda tinha poder, contatos e influência no crime. Mas os trigêmeos conheciam seus segredos. E sabiam que a única forma de acabar com ele era destruindo tudo o que ele construiu. Eles precisavam de um plano, algo grande, algo definitivo. Rafa, apesar das dores, conseguiu se sentar. "Murilo tem inimigos, muitos. Se conseguirmos colocar as pessoas certas contra ele, podemos derrubá-lo sem levantar suspeitas contra nós." Jonas assentiu. "Precisamos de provas." Luna olhou para o celular sobre a mesa. "Ele deve ter tudo armazenado." Jonas pegou o aparelho e digitou rapidamente. Mensagens, transações, contatos. "Aqui está o império dele." Os 3 se entreolharam. Eles tinham uma chance e não podiam desperdiçá-la. Naquela noite, pela primeira vez, os trigêmeos não estavam fugindo. Eles estavam atacando. E Murilo não fazia ideia do que estava por vir. A cidade estava pegando fogo. Não literalmente, mas as ruas fervilhavam com murmúrios, manchetes estouravam em sites de notícias, e o nome de Murilo começava a aparecer em lugares onde ele não queria. Os trigêmeos estavam conseguindo o impossível, mas ainda não era o suficiente. Se Murilo quisesse, poderia limpar a sujeira e dar um jeito de escapar. Eles precisavam fazer mais. Precisavam derrubar o império dele por dentro. E sabiam exatamente como fazer isso. Jonas, Rafa e Luna estavam reunidos em um esconderijo improvisado. A sala abandonada de um prédio decadente na periferia. A luz fraca de uma lâmpada velha iluminava os documentos espalhados na mesa. Rafa analisava cada um com cuidado. "Temos tudo aqui, mas não basta só vazar essas informações. Precisamos garantir que ele não tenha para onde correr." Jonas assentiu, apoiando as mãos na mesa. "Isso significa infiltrar." Luna, que estava quieta até então, respirou fundo. "Eu posso fazer isso." Os irmãos olharam para ela. "Murilo ainda confia em mim", disse Luna. "Pelo menos um pouco. Se eu agir da maneira certa, consigo acesso a informações mais importantes." Rafa hesitou. "Isso é perigoso. Tudo o que estamos fazendo é perigoso." Jonas olhou para a irmã. "Se você fizer isso, precisa ter certeza de que não vão te descobrir." Luna manteve o olhar firme. "Eu consigo." Naquela noite, Luna voltou ao círculo de Murilo. Não foi difícil. Ele ainda achava que ela estava dividida entre os irmãos e ele. Mudou de ideia. Perguntou Murilo, observando-a com um olhar avaliador. Luna forçou um sorriso. "Só quero saber o que vem agora. Com tudo isso acontecendo, o que você vai fazer?" Murilo riu. "Você me conhece, Estrela. Eu sempre tenho uma saída." Luna tentou parecer indiferente. "Espero que sim, porque tem gente falando muita coisa por aí." Murilo se aproximou dela, segurando seu queixo com os dedos. "E o que você anda ouvindo?" Ela segurou a respiração. "Que tem gente de dentro querendo pular do barco." Murilo soltou um suspiro longo. "E eu sei exatamente quem são." Ele se afastou, pegando um cigarro e acendendo devagar. "Quer saber a verdade, Estrela? Os fracos sempre caem primeiro."
Luna sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que precisava sair dali, mas antes precisava pegar o que veio buscar. Enquanto Murilo falava sobre traição e vingança, Luna discretamente pegou o celular dele da mesa. Rápido, preciso, uma cópia de todas as mensagens, contatos, transações. A alma do império de Murilo. Assim que terminou, devolveu o aparelho no mesmo lugar. "E então?", perguntou Murilo, olhando-a de canto. "Está comigo ou contra mim?" Luna forçou um sorriso. "Sempre com você, chefe." E então, saiu dali o mais rápido possível. Enquanto Luna se infiltrava, Rafa fazia sua parte. Ele já sabia que não podia confiar em qualquer policial, mas encontrou alguém que parecia disposto a ouvir. Delegado Nascimento. Um homem velho, cansado, mas honesto. Rafa entrou no escritório dele sem marcar horário. "Você precisa ver isso." Ele jogou os documentos sobre a mesa. O delegado folheou tudo com uma expressão sombria. "Isso pode derrubar metade da cúpula criminosa da cidade." Rafa assentiu. "Mas só se for usado da maneira certa." O delegado olhou para ele. "O que você quer?" "Justiça." Nascimento soltou um suspiro pesado. "Então prepare-se para o inferno, garoto." Ele pegou o telefone e as engrenagens começaram a se mover. Jonas sabia que Murilo não ficaria de braços cruzados. Se quisessem destruí-lo, precisavam saber exatamente onde atingir. Então, ele voltou para o lugar de onde tentou fugir. Voltou para os aliados de Murilo. Fez o que sabia fazer de melhor: se misturar. Os capangas o aceitaram sem questionar. "Murilo tá puto com essa história toda", comentou um deles. Jonas apenas assentiu. Ele precisava ser cuidadoso. Nas semanas seguintes, observou tudo. Quem eram os aliados mais próximos? Quais eram os esquemas mais lucrativos? Onde Murilo guardava o dinheiro sujo? E quando soube o suficiente, ele preparou o golpe final. Luna conseguiu os dados. Rafa entregou os documentos certos para as pessoas certas. Jonas conhecia o império de Murilo como ninguém. Agora era só esperar o momento certo para desferir o golpe final. Murilo achava que estava no controle, mas na verdade estava prestes a cair. Os trigêmeos estavam prontos e dessa vez não iriam falhar. A cidade já sabia quem era Murilo. Seus aliados estavam caindo um por um. A polícia começava a se mover e os jornais espalhavam seu nome por todas as manchetes. Mas ele ainda não estava acabado. Ele ainda tinha dinheiro, homens leais e a mais perigosa das armas: o desespero. E agora, ele queria vingança. Os trigêmeos não precisavam mais procurá-lo. Murilo estava vindo atrás deles, e a única forma de acabar com aquilo seria enfrentá-lo. O esconderijo onde Jonas, Rafa e Luna planejavam seus próximos passos foi tomado pelo estrondo de pneus derrapando e vozes gritando lá fora. "Eles acharam a gente!" alertou Luna correndo para a janela. Vários carros pararam na frente do prédio. Homens armados desceram, se espalhando rapidamente. Então, Murilo surgiu no meio deles. Os olhos dele estavam diferentes. Dessa vez não havia ironia, não havia a frieza controlada. A máscara havia caído. "Então foi isso?", disse ele, a voz carregada de fúria. "Meus próprios filhos achando que podem me derrubar?" Jonas o encarou, o coração martelando. "Acabou, Murilo." Murilo riu. "Engraçado, porque pelo que estou vendo, são vocês que estão cercados." Jonas trocou um olhar com Rafa e Luna. Precisavam fugir, agora. A primeira bala foi disparada. O som cortou o ar e os trigêmeos correram. Desceram as escadas do prédio em disparada, pulando sobre caixotes e desviando das sombras dos homens que vinham atrás. O beco estava escuro. A única saída era uma rua lateral. Jonas olhou em volta procurando uma solução, e então viu um armazém abandonado do outro lado da rua. "Ali!" Os três dispararam na direção do prédio velho. Os passos dos capangas ecoavam atrás deles, mas conseguiram se esgueirar por uma fresta de madeira e se esconder no interior do armazém. A escuridão era quase total, exceto pelas pequenas brechas por onde a luz da rua entrava.
Eles estavam sem saída e sabiam que Murilo viria pessoalmente. A porta foi arrombada com um chute. Murilo entrou primeiro, os capangas se posicionando ao redor, fechando qualquer rota de fuga. "Vamos acabar logo com isso", disse ele, sua voz cortante. Jonas deu um passo à frente. "Só tem um jeito disso terminar." Os dois se encararam. E então, começou. Murilo avançou primeiro. Jonas desviou no último segundo, sentindo o golpe passar raspando. Ele girou e acertou um empurrão, afastando Murilo alguns passos. O homem não perdeu tempo e revidou, acertando um golpe em seu ombro. Jonas sentiu a dor percorrer o braço, mas não parou. Murilo era mais forte, mas Jonas era mais ágil. Cada golpe trocado não era apenas físico, era a soma de anos de abandono, de raiva acumulada, de tudo o que Murilo havia feito com eles. Jonas se esquivou de um soco e contra-atacou, empurrando Murilo contra uma pilha de caixotes. O homem caiu sobre as caixas de madeira, respirando pesado. "Você sempre foi bom nisso, garoto", murmurou Murilo se recompondo. Mas não o suficiente. Ele pegou a arma no cinto e apontou para Jonas. Mas antes que pudesse disparar, Luna agiu. Ela pegou um pedaço de madeira e golpeou a mão de Murilo, fazendo a arma cair no chão. O metal deslizou para longe. Rafa chutou a arma para fora do alcance. Murilo ficou de pé, olhando para os três. E naquele momento, ele soube. Ele tinha perdido. Murilo tentou fugir, mas Jonas o derrubou no chão, socando-o pelo que carregou por anos. O impacto fez Murilo gemer de dor. "Isso é pelo lixão!" Jonas segurou a gola da jaqueta dele com força. "Isso é pela dona Estela." Seu punho se ergueu, pronto para desferir um golpe final. Mas então sentiu algo, um peso no peito, uma voz em sua cabeça. Ele não queria ser como Murilo. Ele não queria carregar isso para sempre. Luna colocou uma mão em seu ombro. "Jonas, já acabou." Rafa se aproximou, ofegante. "Ele não vale isso." Jonas fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e então soltou Murilo, dando um passo para trás. "Você não tem mais poder sobre a gente." Murilo o encarou com um olhar que misturava ódio e algo que parecia desespero. Ele sabia que não havia mais saída. E como se o destino tivesse esperado o momento certo, o som das sirenes começou a ecoar do lado de fora. Murilo tentou correr, mas já era tarde. Os policiais entraram no armazém, armas erguidas. "No chão! Agora!" Murilo hesitou, olhando para os trigêmeos uma última vez. "Isso ainda não acabou." Jonas cruzou os braços. "Para você, acabou sim." Então, os policiais o algemaram e o levaram. Ele não era mais um fantasma assombrando suas vidas. Ele era apenas um homem derrotado. Os trigêmeos ficaram ali, no meio do armazém destruído, tentando recuperar o fôlego. Rafa passou a mão no rosto, exausto. "A gente conseguiu." Luna olhou para os irmãos, ainda tentando processar tudo. E agora? Jonas olhou para os dois. Pela primeira vez, não havia medo. Não havia uma sombra os perseguindo. Eles estavam livres. Ele respirou fundo. "Agora, a gente decide quem queremos ser." Luna sorriu levemente. Rafa assentiu. Eles não sabiam o que viria depois, mas pela primeira vez, tinham escolha. E isso era o suficiente. O sol nasceu sobre uma cidade diferente. As ruas ainda estavam ali. Os prédios, as pessoas apressadas, o trânsito barulhento. Mas, pela primeira vez, o nome de Murilo não era sussurrado nas sombras com medo. Ele estava estampado nos jornais, rodando nas manchetes da TV. "Chefe do crime é preso em operação policial histórica. Rede criminosa desmorona após revelações bombásticas. Quem são os responsáveis por derrubar Murilo?" Era o fim de um império. Mas para Jonas, Rafa e Luna, era o começo de outra batalha. Eles haviam vencido. Agora precisavam lidar com as consequências. Os trigêmeos estavam reunidos em um pequeno apartamento alugado temporariamente por Rafa, um espaço modesto, mas seguro. Luna estava sentada no sofá velho, trocando os canais da TV, tentando processar tudo.
Eles estão falando dele o tempo todo. Rafa, encostado na mesa, analisava um jornal. Murilo vai ficar preso por um tempo, mas o sistema ainda pode falhar. Jonas estava de pé, próximo à janela. Ele não conseguia relaxar. Havia algo que ninguém estava falando na TV. Algo que ele sabia que viria. E a gente? Murmurou ele. Luna e Rafa olharam para ele. O quê? Perguntou Luna. Jonas virou-se cruzando os braços. Acharam que só iam prender Murilo e esquecer do resto? O silêncio pesou. Rafa folheou as páginas do jornal. Vão investigar todo o esquema. Se cavarem fundo o suficiente, podem chegar até a gente. Jonas passou a mão no rosto. Ele não tinha medo da cadeia. Tinha medo de perder tudo o que conquistaram. Durante anos, Jonas viveu nas sombras, cumprindo ordens, sujando as mãos para sobreviver. E agora, com Murilo fora do caminho, ele se perguntava se seu próprio passado não voltaria para arrastá-lo junto. Havia testemunhas, homens que podiam delatar seus crimes, policiais que o conheciam por outra perspectiva. Ele não era inocente e não tinha certeza se alguém estaria disposto a dar-lhe uma segunda chance. Luna percebeu sua tensão. Você acha que vão atrás de você? Jonas respirou fundo. Eu sei que vão. Na tarde daquele dia, enquanto ainda tentavam entender seus próximos passos, algo chamou a atenção dos três. Uma entrevista exclusiva estava sendo transmitida ao vivo. O entrevistado? Delegado Nascimento. O homem responsável por prender Murilo estava diante das câmeras, respondendo perguntas afiadas dos jornalistas. Delegado, há boatos de que esse caso envolve uma rede muito maior. Outras prisões vão acontecer? Nascimento manteve a expressão séria. A investigação continua. Mas posso afirmar que algumas pessoas foram essenciais para que essa operação tivesse sucesso. Jonas sentiu o peito apertar. O que ele queria dizer com isso? Luna e Rafa trocaram olhares. O repórter insistiu. O senhor pode revelar quem ajudou? Nascimento hesitou por um segundo. Então respondeu. Há jovens nesta cidade que foram vítimas desse sistema por anos. Pessoas que não tiveram escolha a não ser sobreviver da maneira que podiam. Mas quando tiveram a chance de fazer a coisa certa, tomaram coragem para enfrentar um dos criminosos mais perigosos desta cidade. Luna arregalou os olhos. Rafa ficou imóvel e Jonas sentiu um nó na garganta. O que ele está fazendo? Murmurou. Nascimento continuou. A lei precisa ser justa. E às vezes, a justiça significa reconhecer aqueles que ajudaram a derrubar o crime, mesmo que tenham se perdido pelo caminho. Os trigêmeos não precisavam de mais explicações. Aquela era uma mensagem. Nascimento estava protegendo Jonas. Ele não seria caçado. Não seria jogado na prisão como Murilo. Estava recebendo algo que nunca imaginou possível. Uma chance. Jonas desligou a TV. O silêncio no apartamento era esmagador. Luna foi a primeira a falar. Você não vai ser preso. Jonas continuou de pé, processando aquilo. Por quê? Rafa cruzou os braços. Porque ele viu que você não é como Murilo. Jonas deixou escapar uma risada curta, sem humor. Eu não sei. Às vezes, acho que sou. Luna se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você fez a coisa certa no final. Isso importa. Jonas olhou para os irmãos. Por tanto tempo, ele acreditou que era um produto do que viveu, que nunca poderia ser outra coisa. Mas agora ele tinha uma escolha e precisava decidir o que fazer com ela. A noite caiu sobre a cidade. O mundo ainda estava pegando fogo com as notícias sobre Murilo. Mas, pela primeira vez, os trigêmeos não precisavam fugir. Eles estavam livres. E a única pergunta agora era, o que fazer com essa liberdade? Jonas olhou para Luna e Rafa. Vocês têm ideia do que querem fazer agora? Luna sorriu levemente. Acho que temos uma longa conversa pela frente. Rafa assentiu. Mas dessa vez, a escolha é nossa. Jonas respirou fundo. Pela primeira vez na vida, ele não sabia exatamente o que vinha a seguir, mas estava disposto a descobrir. E ao lado de seus irmãos, qualquer caminho que escolhessem,
Seria um caminho que valeria a pena. O sol nasceu sobre uma cidade nova, não porque as ruas haviam mudado, nem porque os prédios eram diferentes, mas porque pela primeira vez, Jonas, Rafa e Luna podiam andar por elas sem medo. Não havia mais um fantasma os perseguindo, não precisavam mais fugir. Agora tinham uma escolha. E pela primeira vez na vida, decidiram olhar para o futuro. Os trigêmeos passaram dias tentando entender o que fazer a seguir. Estavam livres, mas liberdade sem propósito era assustadora. A gente passou tanto tempo sobrevivendo que nunca paramos para pensar no que realmente queremos, disse Rafa, sentado no sofá pequeno do apartamento. Jonas olhava pela janela. Eu nem sei o que quero. Luna, deitada no tapete, brincava distraidamente com uma moeda entre os dedos. Talvez a gente devesse tentar algo novo, algo que seja nosso. Jonas riu. Tipo o quê? Virar empresários? Luna ergueu os olhos para ele. E por que não? Rafa inclinou-se para a frente pensativo. A gente nunca teve um lar de verdade. Sempre fomos jogados de um lado para o outro. E se, dessa vez, a gente criasse o nosso próprio lugar? O silêncio caiu sobre a sala. Era uma ideia estranha, mas ao mesmo tempo parecia certa. Jonas cruzou os braços. E que tipo de lugar seria esse? Luna sorriu. Um lugar para pessoas como nós. Rafa entendeu na hora. Um refúgio. Luna assentiu. Jonas olhou para os dois e suspirou. Eu não sei no que isso vai dar. Luna sorriu. Mas nunca sabemos, não é? E foi assim que tudo começou. O local era pequeno, uma antiga lanchonete de bairro, com cadeiras de madeira gastas e um balcão velho de inox. O letreiro estava desbotado e o cheiro de fritura ainda impregnava o ar. Mas, para eles, era perfeito. Isso aqui já foi um restaurante de verdade? Jonas perguntou, olhando para o teto manchado. Parece que sim, respondeu Luna, passando a mão pelo balcão empoeirado. Rafa olhava ao redor, analisando cada detalhe. Vai dar trabalho. Jonas cruzou os braços. Trabalho nunca foi problema pra gente. Luna sorriu. Então é isso? Vamos fazer isso acontecer? Rafa respirou fundo. Vamos. E naquele momento, o restaurante deixou de ser só um prédio velho. Se tornou um novo começo. Os dias seguintes foram de trabalho duro. Pintaram as paredes, consertaram o encanamento, limparam cada centímetro do lugar até que o cheiro de abandono começasse a desaparecer. As mãos de Jonas, antes usadas para lutar, agora seguravam um martelo, pregando prateleiras. Rafa, que passou a vida fugindo, agora se concentrava em montar um cardápio simples, mas acessível. E Luna, que sempre usou palavras para enganar, agora as usava para convencer fornecedores a lhes darem crédito inicial. Cada detalhe tinha um significado, e quando finalmente colocaram o letreiro novo do lado de fora, os três ficaram em silêncio, admirando-o. Ela ficaria orgulhosa, murmurou Luna. Ninguém precisou perguntar de quem ela estava falando. Dona Estela, a única pessoa que realmente os amou quando ninguém mais se importava. Jonas passou a mão na madeira recém-pintada. Esse lugar é por ela. Rafa sorriu. E por todas as crianças que precisam de um lugar para recomeçar. Luna piscou rápido, afastando as lágrimas. Então vamos fazer isso direito. A inauguração foi simples. Não havia filas na porta, nem cartazes chamativos. Apenas um pequeno restaurante de bairro, com 3 irmãos aprendendo a fazer algo novo. Os primeiros clientes foram vizinhos curiosos, depois alguns conhecidos de Rafa. E então, algo aconteceu. Uma criança de rua parou na porta. O menino estava sujo, descalço, o olhar faminto. Luna o viu primeiro. Ela se aproximou devagar. Tá com fome? O garoto hesitou antes de assentir. Ela pegou um prato, colocou comida e o entregou. O menino segurou a refeição como se não acreditasse que era para ele. Então, comeu. Jonas e Rafa observavam em silêncio. Foi naquele momento que souberam que estavam fazendo a coisa certa. E foi assim que o Estrela começou a brilhar. Os trigêmeos não sabiam o que o futuro traria, mas, pela primeira vez, estavam prontos para descobrir
porque agora eles tinham um propósito e juntos fariam dele algo grandioso. O cheiro de comida quente preenchia o pequeno restaurante. O som dos talheres batendo nos pratos, das risadas tímidas e das conversas baixas começava a dar ao Estrela um novo significado. Ele não era mais apenas um restaurante, era um refúgio, e cada criança que entrava por aquela porta encontrava mais do que uma refeição. Encontrava um lugar onde, pela primeira vez, alguém se importava. Os trigêmeos não tinham planejado transformar o restaurante em um abrigo informal. Mas depois que serviram a primeira refeição para aquele menino de rua na inauguração, outros começaram a aparecer. Primeiro, uma menina descalça de cabelo embaraçado. Depois, um garoto mais velho, desconfiado, que vigiou a entrada por dias antes de finalmente aceitar um prato de comida. E então, pequenos grupos começaram a surgir. Crianças que ninguém via, que viviam nas sombras da cidade, ignoradas pelo mundo. Luna foi a primeira a aceitar o que estava acontecendo. Não tem como negar. A gente sabe como é estar no lugar delas, Rafa concordou. Não podemos salvar todo mundo, mas podemos começar com os que aparecem aqui. Jonas permaneceu em silêncio. Ele sabia que era a coisa certa a fazer, mas parte dele ainda tinha medo de que isso fosse temporário, de que algo ou alguém viesse e tirasse tudo deles de novo. Ainda assim, ele ficou e trabalhou, porque no fundo queria acreditar que o Estrela poderia ser mais do que um sonho passageiro. Não demorou para que Rafa percebesse que as crianças precisavam de mais do que comida. Muitas delas nunca tinham pisado em uma escola, não sabiam ler, não sabiam escrever. E ele decidiu que, pelo menos ali dentro, isso mudaria. Toda manhã, antes de abrirem o restaurante, ele juntava as crianças em uma mesa grande nos fundos, pegava papéis, lápis velhos e começava a ensinar. Escrever o próprio nome é o primeiro passo para provar que você existe, dizia ele. As crianças olhavam para ele com atenção e, aos poucos, começaram a aprender. Cada letra rabiscada no papel era uma pequena vitória. Cada conta matemática certa, um passo para algo maior. E Rafa, que passou a vida buscando conhecimento como uma fuga, agora o usava para dar aos outros uma chance de um futuro melhor. Luna nunca foi organizada, mas administrar um restaurante exigia controle, números, planejamento. E sem perceber, ela se tornou a responsável por manter o Estrela funcionando. Acordava cedo para negociar preços nos mercados, convencia fornecedores a darem crédito, fazia malabarismos com o pouco dinheiro que tinham. Se a gente não aprender a fazer isso direito, não dura um ano, dizia ela, anotando números em um caderno desgastado. Rafa brincava que ela havia se tornado a chefe de verdade. E no fundo, Luna sabia que estava finalmente fazendo algo que importava. Jonas era o que mais sentia dificuldade em se adaptar à nova vida. Passou anos resolvendo tudo com os punhos, vivendo na defensiva, esperando o pior. Agora, ele precisava aprender a ser paciente, precisava aprender a confiar. E isso não era fácil. Um dia, uma confusão aconteceu no restaurante. 2 garotos começaram a discutir por um pedaço de pão. O instinto de Jonas foi imediato. Ele se levantou, a postura rígida, o olhar duro. Os meninos congelaram. E foi nesse instante que ele percebeu algo. Eles não estavam com medo da briga. Estavam com medo dele. Jonas respirou fundo. Se abaixou, ficando na altura deles. Aqui dentro ninguém precisa brigar por comida, sempre vai ter o suficiente. Os garotos se entreolharam, surpresos, e voltaram a comer. Jonas percebeu que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas queria tentar. Pela primeira vez, queria ser alguém diferente. Apesar dos avanços, o passado ainda estava lá. Haviam noites em que Jonas acordava de sobressalto, sentindo como se Murilo ainda estivesse à espreita.
Haviam momentos em que Luna, ao negociar com um fornecedor agressivo, sentia o pânico subir, lembrando-se das vezes em que esteve presa em situações das quais não podia escapar. Haviam dias em que Rafa, ao ensinar uma criança a ler, pensava em todas as vezes que tentaram tirá-lo do caminho que seguiu. O passado não desaparecia tão fácil, mas eles estavam aprendendo a seguir em frente. O Estrela começou a ser conhecido pelo bairro. As pessoas sabiam que ali não era só um restaurante. Era um lugar onde os esquecidos pela cidade podiam entrar e encontrar comida, abrigo, aprendizado. Alguns vizinhos começaram a apoiar. Doavam ingredientes, ofereciam ajuda para concertos. O pequeno restaurante estava crescendo. E os trigêmeos finalmente sentiam que pertenciam a algum lugar. Pela primeira vez, tinham algo que ninguém podia tirar deles. Eles tinham um lar e fariam de tudo para protegê-lo. O Estrela havia se tornado um símbolo. Não era apenas um restaurante. Era um lar para aqueles que nunca tiveram um. As crianças de rua encontravam ali um prato de comida e uma chance de aprender. Os trigêmeos, pela primeira vez na vida, tinham algo que era verdadeiramente deles. Mas o passado nunca desaparecia tão fácil. E naquela noite, ele voltou para assombrá-los. Foi Rafa quem ouviu primeiro. Ele estava organizando algumas contas no balcão quando a voz do radialista chamou sua atenção no rádio. Em uma reviravolta surpreendente, Murilo Almeida, ex-chefe do crime organizado, foi libertado após um erro processual. Rafa ficou imóvel. O repórter continuou. A defesa alegou irregularidades na condução do julgamento, resultando na anulação da sentença. Fontes dizem que Murilo já deixou a prisão, mas seu paradeiro ainda é desconhecido. O lápis nas mãos de Rafa caiu sobre o balcão. Luna, que estava lavando pratos na cozinha, percebeu sua expressão. E o que foi? Rafa olhou para ela, a voz fraca. Murilo foi solto. Por um momento, Luna não reagiu. Então, o prato que ela segurava escorregou e caiu na pia, quebrando. Jonas apareceu na porta da cozinha. O que aconteceu? Luna olhou para ele. Ele está solto, Jonas. O silêncio pesou no ar. Jonas sentiu algo frio subir por sua espinha. Ele sabia que Murilo não era do tipo que desaparecia. Mais cedo ou mais tarde, ele viria atrás deles. E quando isso acontecesse, eles precisariam estar preparados. Os trigêmeos passaram o resto do dia inquietos. Cada cliente que entrava pela porta fazia Jonas ficar tenso. Cada carro que parava na rua fazia Luna olhar por cima do ombro. Rafa tentava manter a calma, mas sua mente girava em possibilidades. O que ele vai fazer? Perguntou Luna. O que ele sempre faz, respondeu Jonas. Tentar nos controlar. Rafa assentiu. Mas agora não somos mais crianças indefesas. Eles se entreolharam. Não eram mais os mesmos. Dessa vez, não iriam correr. O sino da porta tocou no fim da noite. O restaurante já estava fechando. As luzes estavam baixas. Jonas estava no balcão, contando o dinheiro do caixa. Luna limpava as mesas. Rafa trancava a cozinha. E então, a voz que eles nunca queriam ouvir novamente ecoou pelo espaço. Belíssimo lugar. Vocês finalmente encontraram algo que chamam de lar? O tempo pareceu congelar. Luna sentiu o corpo travar. Rafa apertou os punhos. Jonas levantou a cabeça devagar. Murilo estava ali, parado na porta. O mesmo olhar afiado, o mesmo sorriso presunçoso. Mas algo nele havia mudado. Ele não estava vestido com o luxo de antes. As roupas eram simples. O cabelo começava a mostrar fios grisalhos. Ele não era mais o chefe do crime. Agora era apenas um homem que perdeu tudo. Mas mesmo assim, ainda exalava perigo. Jonas foi o primeiro a falar. Você tem 10 segundos para sair. Murilo riu. É assim que você recebe seu pai? Você nunca foi nosso pai. Murilo deu alguns passos observando o lugar. Vocês fizeram algo impressionante. Nunca imaginei que tivessem esse potencial. Luna se adiantou, a voz firme. O que você quer, Murilo? Ele sorriu. Conversar. Jonas cruzou os braços. Não temos nada para falar. Murilo suspirou, como se estivesse decepcionado. Ah, Jonas,
Eu te ensinei a ver o mundo como ele realmente é. Você sabe que esse joguinho de restaurante não vai durar para sempre. Rafa deu um passo à frente. E você sabe que seu tempo já passou. Murilo o olhou, como se o analisasse. Você sempre foi o mais ingênuo. Acredita mesmo que pode fugir do que somos? Rafa manteve a postura firme. Nós escolhemos quem somos. Murilo riu de leve, balançando a cabeça. Vocês são mais parecidos comigo do que gostariam de admitir. Jonas sentiu o sangue ferver. A única coisa que herdamos de você foi o trauma. O sorriso de Murilo vacilou, mas ele ainda não havia desistido. Vocês podem continuar com essa ilusão de normalidade, mas quando tudo ruir, quando perceberem que esse mundo não tem espaço para gente como nós, lembrem-se de quem realmente somos. O silêncio pesou, e então Jonas deu o passo final. Ele se aproximou de Murilo, ficou a poucos centímetros dele e disse com a voz baixa e firme: Nós somos tudo o que você nunca teve coragem de ser. Murilo segurou seu olhar. Por um momento, apenas um momento, pareceu realmente enxergar o que Jonas queria dizer. E então, ele deu um pequeno sorriso. Veremos. Virou-se, ajeitou a jaqueta e foi embora. A porta se fechou. Os trigêmeos ficaram ali, em silêncio. Murilo havia ido, mas ele realmente se foi. Luna foi a primeira a soltar um longo suspiro. Ele vai voltar? Jonas continuou olhando para a porta. Não. Rafa olhou para ele. Como tem tanta certeza? Jonas virou-se para os irmãos. Seu olhar era tranquilo, firme, porque agora ele sabe que não pode nos controlar. Rafa relaxou os ombros. Luna sorriu levemente. E pela primeira vez, Murilo não parecia mais um fantasma em suas vidas. Eles haviam vencido, de verdade. O tempo passou. Os anos deixaram suas marcas na cidade, nas ruas, nas pessoas, mas o Estrela continuou de pé, não apenas como um restaurante, mas como um símbolo de esperança, para aqueles que nunca tiveram um lar, para aqueles que, como Jonas, Rafa e Luna, foram esquecidos pelo mundo. E, acima de tudo, como prova de que o passado não define quem somos, que a dor pode se transformar em algo maior, algo bom. O restaurante não era mais um pequeno estabelecimento de bairro. Ele cresceu. As mesas sempre estavam ocupadas. O cheiro de comida quente preenchia o ar. As crianças que anos antes chegavam famintas e desconfiadas, agora voltavam sorrindo. Muitas tinham aprendido a ler com Rafa. Outras trabalhavam ali, ajudando na cozinha, servindo mesas, aprendendo a ter um propósito. O que começou como um simples sonho agora era um lar para dezenas de crianças que o mundo havia esquecido. E no centro de tudo isso estavam os três irmãos, juntos, sempre. Jonas ainda carregava a postura firme de alguém que passou a vida aprendendo a lutar. Mas agora seus punhos não eram usados para ferir. Ele ensinava os garotos mais velhos a se defenderem, não para atacar, mas para nunca mais serem vítimas. Seu nome, antes temido, agora era respeitado por algo muito maior: sua capacidade de proteger. Rafa se tornou um professor para além das mesas do restaurante. Criou uma pequena sala nos fundos do Estrela, onde ensinava matemática, leitura e história para as crianças. O menino que um dia sonhou em escapar da pobreza, agora ajudava outros a encontrar uma saída. E Luna, a garota que aprendeu a sobreviver enganando, agora era a responsável por manter tudo funcionando. Ela administrava cada centavo, cuidava da papelada, garantia que o restaurante nunca fechasse suas portas. Eles haviam encontrado seus lugares no mundo e pela primeira vez estavam realmente em paz. Às vezes, a cidade ainda sussurrava sobre Murilo. Havia boatos de que ele havia fugido para outro estado, tentando reconstruir sua influência no submundo do crime. Outros diziam que ele não conseguiu sobreviver sem o império que construiu e foi encontrado morto em um beco, vítima de alguém que ele mesmo traiu. Mas para os trigêmeos, Murilo já não existia. Ele era um fantasma do passado e, com o tempo, seu nome desapareceu completamente. Assim como o medo que ele um dia trouxe. Certa noite, enquanto fechavam o restaurante, algo aconteceu.
Uma garoa fina caía sobre a cidade. As luzes dos postes piscavam fracas, refletindo nas poças d'água do asfalto. Foi quando Luna ouviu um choro. Ela saiu para a rua franzindo a testa e então viu um menino pequeno, encolhido na calçada, tremendo de frio. Os irmãos saíram atrás dela. Jonas ficou paralisado. Rafa sentiu o estômago revirar. Eles já tinham visto essa cena antes, anos atrás, quando eram apenas 3 crianças abandonadas em um mundo cruel. Luna se ajoelhou diante do menino. Ei, tá tudo bem. O garoto ergueu os olhos assustados. Eu não tenho para onde ir. Jonas engoliu seco. Ele olhou para Rafa, para Luna. Eles não precisaram dizer nada. O ciclo estava se repetindo, mas desta vez havia uma diferença. Desta vez, eles eram os que podiam fazer algo. Jonas se abaixou ao lado da irmã e estendeu a mão. Agora tem. O menino hesitou. Depois pegou a mão dele e juntos entraram no Estrela, onde tudo começou e onde, para tantos outros, tudo recomeçaria. O pequeno restaurante que nasceu de dor agora era um farol para aqueles que precisavam de esperança. E os trigêmeos, eles nunca esqueceram o que passaram, mas aprenderam que a verdadeira vitória não era destruir o passado, era transformá-lo, e eles fizeram isso, juntos, sempre, eternamente. E aí, o que você achou dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!